Capítulo 7. Jesus, o maior dos estrategistas. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, Ele toca na terra e ela se derrete. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóbada sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Amós 9, versículos 5 a 6. Novamente, eu subi ao terceiro andar de minha casa para orar e receber revelações do Espírito Santo. Às vezes, em determinados momentos, a presença da glória de Deus era tão intensa que meu corpo pulava, a carne do rosto parecia que ia explodir de tanto calor. Também houve momentos em que não consegui sequer me mexer, quanto mais escrever, pois ficara lançada ao chão devido à magnitude e presença. Observei uma faixa contando os dizeres: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10b. Então, recebi revelações do céu a respeito dos peixes homens que vivem no mar. E disse o Espírito Santo: o mar tipifica o mundo. Os peixes homens, os que vivem na escuridão, na parte mais profunda do mar, são designados como peixes monstros e perigosos que reverenciam o poder das trevas. Quanto mais os homens se aprofundam no lamaçal do pecado, nos mais horríveis peixes se tornam, e mais longe de Jesus estão. Eles vivem no seio do inferno e dali se alimentam. São homens antibíblicos e que usam a cruz de cabeça para baixo. Quanto maior for os dentes dos peixes homens do mar, maior a sua hierarquia entre os 12 líderes do mal que articulam estratégias no mar, mundo. São satanistas que de forma hierárquica se multiplicam, se diferenciam e sofrem mutações. Através dos dentes do peixe das profundezas do mar, se pode identificar sua posição hierárquica, sendo que 33 é o maior dos dentes. E aquele que tem discernimento de espírito, conhecimento e sabedoria vindo de Deus, está apto a discernir, disse o Senhor. Atentai, guerreiros meus, renovem as vossas mentes. Buscai aprender mais de mim. Ide à fonte que é o Espírito Santo. Satanás é astuto e enganador, e muitas informações do mundo espiritual, no que concerne ao reino das trevas, já se tornaram obsoletas. Portanto, não sejais doutores e ministradores de libertação aos seus próprios olhos, pois regras e ou informações obtidas de sabedoria humana de nada adiantarão, se dos altos céus, da sala do trono, não for enviada a vós. Olhai para mim, eu sou Jesus, o maior dos estrategistas. Santificai-vos e buscai alcançar a multiforme sabedoria do Espírito Santo. Nota: não existem regras para a ação do Espírito Santo. Ele move em nós como achar melhor. Somos apenas instrumentos do reino celestial e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Aleluias, glória a Deus. A cavalaria do exército de Deus. Presenciei anjos cavaleiros dos exércitos de Deus que saíam para guerrear. O exército da cavalaria de Deus estava nos ares, posicionado de forma circular. São cavalos brancos e robustos que têm asas, fogo nas patas e nas narinas. Os anjos cavaleiros estavam vestidos de armadura de ouro e de botas até os joelhos, contendo 7 cordões de ouro. Seus capacetes eram elevados e tapavam seus ouvidos, protegendo-os de estrondos, e eles também possuíam lanças. O arcanjo, líder da cavalaria de Deus, é um grande general. Suas vestes são longas, contendo listras brancas e vermelhas, e o seu cavalo é maior do que os outros. Seus cabelos são loiros até os ombros, e os seus olhos se manifestam nas multicores do arco da aliança, ou seja, na plenitude do seu olhar está a visão de Deus. Perguntei ao Senhor o porquê desta visão. Foi então que vi que o arcanjo líder do exército da cavalaria de Deus tinha em mãos um rolo. Ele abriu o rolo e me mostrou as estratégias de conquistas.
Havia no rolo um mapeamento territorial interligado ao mapeamento espiritual, com seus vários pontos em cores diversas, como por exemplo nas cores verde, vermelho e amarelo. Então, o líder general deu ordem aos anjos cavaleiros a se posicionarem estrategicamente nos locais territoriais, abrangendo alguns bairros do município onde eu residia. Imediatamente, os cavaleiros voaram para os seus respectivos postos de vigilância. Em seguida, guerrearam contra o exército negro que chegou pelos ares, e havia sobre mim e sobre meus entes próximos, inclusive filhos espirituais, uma proteção de fogo. Os cavaleiros negros eram brutais, não tendo ética, e atacavam covardemente. Os anjos de Deus sofreram ataques cruéis, alguns sangravam devido aos ferimentos. Eles usaram espadas de fogo, bolas de fogo, incenso, que significa adoração, para cegar os olhos dos anjos caídos, anti-adoradores. Um cavaleiro arcanjo de Deus sobrevoava animando os guerreiros de Deus e dava novas regras estratégicas. Anjos feridos eram resgatados e curados pelos anjos da cura, que ficavam sobrevoando com suas naves resgates. E tudo o que via era novidade para mim. Ocorria naquele momento um ataque de naves negras sobre o céu, aumentando o ataque do poder das trevas. Imediatamente, o general arcanjo cavaleiro de Deus entrou em contato com a sala do controle e do comando de Deus, pedindo recursos. Então, novas naves dos céus foram acionadas e explosões ocorreram nos ares. Entendi que a guerra das naves era intergaláctica. De repente, um ataque veio, via subterrânea, até o local onde eu me encontrava, no mundo espiritual. E imediatamente uma comitiva de anjos foi enviada para me retirar em espírito daquele local e me colocar em outra dimensão. Meu Deus, é loucura demais. É muito mistério que só se discerne espiritualmente. Então, vi que a guerra havia cessado e os anjos negros recuaram. Eles também têm suas estratégias de guerra, porém não alcançam a soberania das estratégias de Deus, pois Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Vitoriosos, os anjos cavaleiros do exército da cavalaria de Deus ergueram suas espadas reluzentes. Suas vestes foram renovadas pelo Rei da Glória, e com um brado de vitória exaltava o Senhor dos Exércitos, o qual se apresentou no céu como o resplendor de um grande e forte clarão. Ao perceberem o clarão, eles se prostraram em reverência ao Rei da Glória. A sua voz ressoava como a voz de um trovão. Os raios e estrondos aconteciam devido à sua presença gloriosa. O Espírito Santo me revelou que o que a mim foi mostrado retratam exemplos de uma simples batalha espiritual designada pelo Senhor dos Exércitos para proteger os seus fiéis. E neste exemplo de batalha, os ares e o território designado foram limpos. Todos foram beneficiados, inclusive os ímpios, em virtude dos filhos de Deus. A vitória dessas batalhas vem de Deus, porém, quanto mais os filhos de Deus intercedem, maior será a atuação quantitativa e qualitativa dos anjos de Deus em prol da sua proteção. A presença de 5 anciões do céu. Anjos de Deus colocaram um capacete contendo 7 fios em minha cabeça. Tais fios foram ligados à sala do trono de Deus. E disse-me o Senhor que o povo de Deus precisa estar atento, porque Lúcifer também coloca capacete de controle nas pessoas. Atentai, ele é enganador. De repente, meu espírito foi arrebatado a uma repartição da sala do controle de Deus, que pode estar em todo e qualquer lugar, na plenitude dos lugares. Assim revelou meu Espírito Santo. E eu vi telões enormes de computadores e percebi a presença de 5 anciões de Deus,
cujas capas eram nas cores azul claro, rosa, branco, bordado em ouro, vermelho e amarelo. A sala do controle de Deus, desta vez, foi mostrada a mim como que uma nave espacial redonda, composta por vidros transparentes. Havia dentro dela um vento impetuoso que balançava e um véu branco e transparente de duas partes, como uma cortina aberta ao meio. Dentro daquela nave espacial, percebi que viajávamos pelas galáxias e a velocidade era além da velocidade da luz. Jesus é a luz celeste e para ele não há limites. Imensurável e emocionante é descrever tais informações. A velocidade daquela nave, sala do controle de Deus, era muito rápida, porém eu conseguia observar rochas e águas cristalinas pelo caminho. Eu estava sentado numa cadeira e um instrutor guerreiro do céu me ensinava como acionar a marcha e acionar um botão. Então, ao apertar o botão, ocorreram explosões no espaço, milhares de partículas, como que de meteoros, se desmembravam. Isto tudo se discerne espiritualmente. Assim disse o Espírito Santo: o universo sem fim pertence a Deus e a todos que nele crêem. Despertai, filhos amados, é chegada a vossa hora. Ide, guerreai, lançai vossas lanças de guerra, acendei vossas candeias, preparai vossas munições, reservai os azeites, pois tendes bonança, e a luz de Cristo Jesus está em vós. Não anuleis isso, eis que pouco sabeis. Vinde à fonte, que é o Espírito Santo, pois não vos crieis cegos na batalha. E disse ainda Jesus: lançai-vos ao pé da minha cruz os seus fardos, medos e receios. Presenciei que dentro daquela nave espacial havia um telão de comando estratégico. Ouvi vozes e sinais de alerta e de perigo. Havia um combate espacial. E daquela nave foi dada ordem a outros guerreiros de outro exército de Deus para atacar e combater o exército inimigo. Da grande nave eram passadas as estratégias de guerra designadas pelo controle e comando de Jesus para as demais naves através de seus respectivos príncipes, arcanjos, guerreiros, tendo que estes, de forma hierárquica, também passavam as estratégias de guerra para os demais componentes. Vi então que as portas se abriam e se fechavam no universo à medida que ocorria a guerra espacial. O lema era: vencer e vencer em nome de Jesus Cristo. Deus é soberano e controla tudo e todos. Eis que Ele tem preparado para a guerra os seus anjos guerreiros do exército da terra, anjos mensageiros, para juntos lutarem com seus anjos do exército do céu. Amós 9, 5 a 6. 5 arcanjos, príncipes de Deus. E aquele que guardar os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 2, 24. Certo dia, eu me deparei na sala de minha casa com a presença de 5 arcanjos, príncipes de Deus. Cada príncipe estava vestido de vestes longas e brancas. Além de braceletes largos, eles tinham estrelas de Davi no peito, nas palmas das mãos e nos sapatos. O primeiro anjo de vestes brancas e longas tinha estrelas transparentes como cristal no peito, nas mãos, nos sapatos, sendo transparente também os braceletes. E aquele arcanjo faz parte do exército da estrela da alva. Jó 38, 7. O segundo arcanjo faz parte do exército das estrelas de Davi. E tanto o seu peito quanto as mãos e os sapatos tinham estrelas prateadas, sendo também prateados os seus dentes e braceletes. De igual modo, o terceiro arcanjo se apresentou, com vestes brancas e estrelas vermelhas no peito, nas mãos, nos sapatos e braceletes, sendo esse príncipe do exército estrela do Oriente. O quarto arcanjo, de vestes brancas, braceletes e estrelas verdes, faz parte do exército da estrela da manhã. Apocalipse 22, 16. Enquanto que o quinto também, de vestes brancas, tinha os seus braceletes e estrelas no peito, nas mãos, nos sapatos, em tons amarelo-ouro, fazendo parte do exército da sentinela.
torre de vigia. Os 5 príncipes de Deus tinham em mãos um instrumento de sopro no formato de uma cana de ouro comprida, contendo 7 fendas redondas e abertas. E a cada sopro de cada arcanjo na sua cana de ouro, saíam estrelas menores nas cores das estrelas de cada um. As estrelas do assopro começaram a se movimentar sobre toda a minha casa. Então questionei ao Senhor o porquê do movimento, e ele me disse que as estrelas têm a função de anular encantamentos, bruxarias, feito pelo poder das trevas contra a Igreja de Cristo, visando impedir o grande avivamento. Disse ainda, e os filhos valentes guerreiros de Deus, orientados pelo Espírito Santo, ao se sentirem tocados para tal fim através dos dons espirituais, poderão trazer à existência ao mundo natural o sopro simbólico da cana de ouro e repreender, em nome de Jesus, todo encantamento maligno. Deus está revelando aos seus filhos guerreiros novas formas de guerrear. Atentai, atentai. Todos os 5 arcanjos, príncipes de Deus, estão ligados ao sol da justiça, que é Jesus, e dele recebem luz por onde quer que vão. Vi que do céu vinha o refletir do sol da justiça sobre o piso da minha casa, sendo os raios interligados aos 5 arcanjos. E disse o Senhor Jesus, eu sou a estrela da alva, sou a estrela de Davi, sou a estrela do Oriente, sou a estrela da manhã, sou a estrela da sentinela. Posso estar em tudo e em todos, pois posso me apresentar também na figura de anjo do Senhor, nos respectivos exércitos meus. Sou eu o sol da justiça, uso cada qual como quero, e aquele que me tem o Pai. Estou em vós, eleitos, e vós em mim, e estando vós em mim, eu no Pai, somos todos um. Por isso rejeito a impureza e abomino o pecado. Sede, pois, santos como sou santo. Êxodo 23, 20 e 21. Algo me chamou muita atenção. É que o semblante do arcanjo da estrela de Davi, cujas vestes são brancas e as estrelas dos braceletes são prateados, era parecido com o varão de Deus, um irmão em Cristo daqui da terra, inclusive o seu sorriso. Assustei-me e tive medo. E a princípio até julguei achando que se tratava de obra de encantamento. Porém o Senhor me tranquilizou, dizendo que ele também pode se apresentar a nós em sonhos e ou visões espirituais como anjo, na figura dos seus filhos terrenos. E me disse ainda que, estando ele em nós, nós podemos, em santidade de espírito, na comunhão com o Espírito Santo, nos apresentar com as vestes tanto do exército estrela de Davi, que é também a estrela da redenção, bem como as vestes das demais estrelas dos exércitos de Deus, posto que Jesus está em nós e nós nele. É mistério demais. Antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Gálatas 4, versículo 14b. Em dado momento eu tive muito temor do que eu via, e os 5 príncipes arcanjos de Deus acharam graça de mim. Foi quando eu percebi que as minhas vestes espirituais estavam brancas e longas como a deles, e havia na parte do meu tórax e abdômen, de forma enfileirada na vertical, 5 estrelas nas cores das de cada arcanjo. Tinha também os meus braceletes 5 cores, nas cores dos braceletes de cada arcanjo. E sobre o meu esposo, o homem que estava ao meu lado, havia um manto repleto de estrelas também nas respectivas cores das estrelas de cada arcanjo. Do lado de fora de minha casa eu vi um demônio espião de capa preta e o rosto vermelho na cor de sangue. Ele corria em volta de minha casa apavorado devido à presença dos arcanjos ali. Em dado momento toquei meu esposo, atemorizada com a presença daquele demônio. Então o Espírito Santo me orientou a falar com ele, para lançar simbolicamente o fogo de sua mão. Ele lançou as bolas de fogo para o lado de fora e para a parte de dentro da casa. As bolas de fogo começaram a quicar, e as estrelas, que já passeavam pela casa, pois foram lançadas pelos arcanjos através da cana de ouro, brincavam harmoniosamente com as bolas de fogo. Acaso não posso eu revelar a ti, noiva fiel, os meus mistérios? Disse-me o Espírito Santo. E aquele demônio, ele foi capturado pelo anjo de Deus.
Nota: Lúcifer conheceu o céu. Ele conheceu as hierarquias do céu e faz uso de forma distorcida daquilo que aprendeu enquanto esteve lá. Porém, Jesus é o cabeça. Ele já venceu na cruz. Leia Colossenses 2, 14 e 15. O choro do leão da tribo de Judá. Certo dia, eu percebi que a sala de minha casa estava cheia de anjos, e um daqueles anjos me direcionou a subir novamente para o terceiro andar de minha casa. Então, escoltada por eles, eu subi. Na subida da escada havia anjos de vestes brancas e sem asas. Um outro anjo de vestes brancas e com asas me aguardava na entrada do terceiro andar. Seus cabelos eram ruivos até os ombros. Ele sorriu para mim. Ao chegar, eu vi que o grande leão da tribo de Judá me aguardava. Era o próprio Senhor Jesus na figura de leão. Veja Apocalipse 5:5. Ele se achegou a mim com carinho. Seus olhos são como labaredas de fogo e o seu rugido como o estrondo de um grande terremoto que estremece. Vi então algo profético. O leão da tribo de Judá arranhou sua unha na terra e faísca de fogo como que de curto-circuito elétrico ocorreu por toda a terra. Da sua boca saiu uma espada reluzente que passava pelos céus das nações da terra, como uma espada cortante. Era a espada da justiça do Senhor. Essa espada cortava a cabeça dos 10 governantes mundiais, cada qual a sua respectiva hierarquia governamental, sendo que os meus mantinham diplomacia entre si. Leia Apocalipse 19, 13 a 18. Fiquei naquele momento surpreendida e comovida quando vi que dos olhos do leão de Judá saiu uma grande lágrima transparente que caiu sobre a terra, e a mesma corroeu a terra como o corroer do ácido. Então perguntei: por que o leão chora? Disse-me o Espírito Santo através do anjo Gabriel, que movia suas asas: é o choro gemido do leão da tribo de Judá por presenciar tanta corrupção na terra. Disse-me ainda o anjo: a terra está corrompida, já não atenta para o seu Criador e, em sua maioria, ignora o ato da cruz de Cristo. Os povos se perderam e se corromperam em suas próprias ciências, sabedoria humana, não atentando para a onisciência de Deus. E assim, a terra será ferida por mais maldição. Disse a palavra do Senhor, Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E o leão da tribo de Judá chorava, mais e mais. Eu também comecei a chorar e a abraçá-lo. Então, como noiva, pedi perdão pela iniquidade das nações. Também pedi clemência e misericórdia pelas gerações presentes e futuras da terra, que o leão da tribo de Judá poupasse a vida dos filhos infiéis, para que se arrependessem. Eu orava dizendo: Senhor, eu reconheço que poucos são os fiéis, mas por amor a Israel espiritual, te peço perdão e misericórdia. Ao pedir perdão pela iniquidade das nações, senti o peso da escuridão do pecado. O céu se escureceu, ficou escuro, muito escuro, e eu podia ver a opressão horrenda sobre a terra. E à medida que aumentavam os intercessores, aumentava-se a aflição dos mesmos. E em tempos mais à frente, os povos fiéis a Deus, de vestes brancas, que são vestes de santidade, sofriam perseguições por soldados dos exércitos da terra. Eram homens maus e sanguinários. E muitos fiéis a Deus foram lançados em prisões, outros mortos, por não negarem a Jesus. Os fugitivos, fiéis não achados, se refugiavam nas casas um dos outros, ou em locais secretos, como na época da igreja primitiva. E muitos, e mesmo em perseguição e morte, eles cultuavam o Senhor em suas casas, reunindo-se em pequenos grupos, havendo harmonia entre os membros da igreja fiel, devido às visões espirituais coletivas que recebiam do Espírito Santo, independente do espaço territorial
em que o povo de Deus estivesse. Ou seja, mesmo distante territorialmente uns dos outros, os fiéis poderão ver, por exemplo, através de visões espirituais, o louvor e a palavra uns dos outros e compartilhar entre si. Bem-aventurado serão os que conseguirem viver em espírito, pois o bom pastor guiará as fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vi que milhares e milhares de Bíblias foram queimadas. Horrenda coisa foi ver as atrocidades feitas pelas autoridades mundiais coligadas ao anticristo. Eu vi que milhares de Bíblias foram queimadas e proibida sua venda. Também foi proibida a venda de livros ligados ao cristianismo, sendo alguns revisados e alterados. Milhares deixaram de existir. E muitos autores de livros cristãos sofreram perseguições e morte, sendo que muitos deles buscaram refugiar-se nas cavernas, como Elias buscou. Veja 1 Reis 19:9. Também vi milhares de templos por toda a terra sendo destruídos. Alguns foram explodidos com bombas e outros ficaram abandonados, passando a ser do sistema do anticristo, e órgãos governamentais os ocupavam. Mesmo assim, os fiéis ao Rei Jesus prevaleciam estrategicamente como fugitivos. Reuniam-se de 2 em 2 ou mais. Ali reunidos adoravam o Senhor com cânticos espirituais e se alimentavam da palavra. Mas muitos desistiam da caminhada por ser árdua, havendo os que se acovardavam. Outros, traidores como Judas Iscariotes, entregavam os locais dos refugiados. E o povo fiel chorava e clamava incessantemente para que o Messias viesse resgatá-lo. Mas mesmo com tanto sofrimento e perseguições, declaravam os fiéis: grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Ele é Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é de direito e justo. Salmo 99, de 2 a 5.